pessoa transgênera é aquela pessoa que, de uma forma bem lúcida, bem tranquila, normalmente após um período de grande sofrimento, Walter, percebe que ela não é aquele gênero que lhe foi dado ao nascer. Essa percepção ela vai sendo gradativa ao longo dos anos. Com frequência começa na infância, mas pode começar em qualquer idade. Acompanho algumas em que esse processo começou na década dos 40, 50 anos de vida da pessoa. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPcast, o podcast oficial do Reino Pessoa. Eu quero agradecer aqui o apoio de todas e todos que têm escutado aqui o nosso trabalho, que têm compartilhado, que têm feito esse material chegar a mais pessoas. A gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado pelo esse apoio. É com muito carinho que a gente faz isso para vocês e quando a gente vê esse compartilhamento, essa mensagem chegando a mais pessoas, a gente fica mais motivado a continuar esse trampo, né? Fala comigo, eu sou a Pamela Campos e esse é mais um ORPcast. Hoje eu tô aqui com os meus amigos que vocês já estão careca de conhecer, né? Walter. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Walter Pinheiro, mais conhecido como Teólogo Latino. E hoje nós estamos aqui para bater um papo de um assunto muito importante que tem sido debatido aí na internet nos últimos meses. Eu espero que esse conteúdo sirva de aprendizado para toda a igreja. E também, né, o nosso querido Felipe Gibran. Mais uma vez aqui para fazer esse podcast maravilhoso. Privilégio a gente estar junto. E hoje estou rouco, porque tinha muitos anos que o Cruzeiro não ganhava uma partida. Ganhou semana passada e eu nem sabia mais o que comemorar. Comemorei usando a voz toda. Gente, o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Eduardo Ribeiro Mundim. Ele é médico há 35 anos, especialista em endocrinologia, tem experiência com várias questões relacionadas a isso. E nos últimos anos, né, mais precisamente ali desde 2017, o Mundim tem também dedicado a um ambulatório multidisciplinar especializado na assistência às pessoas travestis e transexuais da rede pública hospitalar do estado de Minas Gerais. O Dr. Mundim, além da formação técnica, possui uma inigualável capacidade de escuta e sensibilidade psicossocial, que são atributos desejáveis para qualquer médico. Além disso, é um autodidata em teologia protestante e, como bom herdeiro da reforma, inquieta seu espírito confrontando a realidade à luz do texto sagrado. Que currículo! É um prazer receber você aqui, Eduardo. O prazer é todo meu estar com vocês, Pamela. E o currículo aí é por conta do reverendo Edson que me escreveu. Eu sou inocente dessas palavras. Mas faz muito jus a quem você é e a gente fica realmente honrado de ter alguém com uma causa assim tão nobre aqui nesse ORPcast de hoje. Eu quero também agradecer todo mundo que tem apoiado o nosso trabalho pelo Apoia-se, os nossos ouvintes, a galera que tem incentivado a gente continuar com esse trabalho e vamos entregar para vocês mais um episódio incrível com a participação do Mundim. Coisa boa demais. Eduardo, eu queria que a gente começasse aqui batendo esse papo. E quem sabe, já que o Edson sempre gentil, aliás, vou até mandar um abraço para ele, querido Edson, aí, um abraço, sempre gentil. Mas quem sabe você dissesse para a gente quem é o Eduardo, então? O Eduardo é um médico endocrinologista, né? Já estou com os meus 58 anos, formei em 1986 e a vida estava muito tranquila até a gente ser convidado, ter surgido a oportunidade de fazer um processo seletivo para o ambulatório da FEMIG aqui em Belo Horizonte e participar do atendimento endocrinológico à clínica de infectologia e dermatologia lá daquele hospital. E já era planos ter o ambulatório que a gente resume falando ambulatório trans. E esse ambulatório trans começou a funcionar efetivamente em dezembro de 2017 e traz uma série de desafios médicos, humanos, teológicos, sociais. É um assunto por demais apaixonante em todas essas áreas. Eduardo, a gente queria muito saber, assim, porque realmente o assunto que você estuda, tanto como médico e lidando com essa interdisciplinaridade também, com a questão religiosa, de onde que partiu a ideia do livro Transgêneros e a Fé?
E como que você está lidando com essa demanda, que é um assunto muito delicado dentro da esfera religiosa? Pamela, surgiu porque o discurso prevalente, aquele discurso que a gente aprende desde criancinha, diz que o trabalho que a gente faz, que toda a equipe, né, não sou só eu, somos uma equipe, que nós fazemos lá no hospital, seria contra tudo aquilo que o cristianismo propõe para as pessoas. E eu tive que sentar e repensar. E a gente escuta, né? A gente escuta vozes radicalmente e emocionalmente contrárias a qualquer abordagem do jeito como é feita. A fala evangélica normalmente é em direção à cura da transexualidade, assim como a cura da homoafetividade. E não é essa prática, não é isso que a gente via, que eu vejo no atendimento a essas pessoas. E eu tive que repensar. De certa forma, este livro é o sumário, o meu processo de pensamento a respeito de todo esse processo. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha certeza que eu estava no lugar certo. Mas se me perguntassem maiores justificativas teológicas e como eu sou membro de uma igreja evangélica reformada, eu me sentia na obrigação de ter uma boa explicação para isso tudo. O livro é o resumo, ou não sei se você pode dizer um resumo, porque ele ficou bem grande, né? Mas é esse compilado de tudo que eu pensei e trabalhei a respeito do assunto em todas essas esferas. Então, Eduardo, o nosso público aqui que escuta esse podcast, a maioria deles é um público mais cristão, de igreja, que eles não estão tão familiarizados com o assunto. E aí a gente gosta aqui de trabalhar os conceitos para ir fazendo a conversa, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente, e para quem nos ouve, o que é transgênero, o que é isso que nós chamamos de trans. É uma pergunta difícil de dizer, mas difícil de se sintetizar em pouco tempo, né? Mas pessoa transgênera é aquela pessoa que, de uma forma bem lúcida, bem tranquila, normalmente após um período de grande sofrimento, Walter, percebe que ela não é aquele gênero que lhe foi dado ao nascer. Essa percepção ela vai sendo gradativa ao longo dos anos. Com frequência começa na infância, mas pode começar em qualquer idade. Acompanho algumas em que esse processo começou na década dos 40, 50 anos de vida da pessoa. Mas com muita frequência começa já na adolescência ou mesmo na infância. Por volta aí dos 16, 18 anos, costuma aflorar. E aflorar exatamente num quadro de depressão muito grande, de percepção de eu não sou isso que as pessoas dizem, e as pessoas ficam perdidas. Elas ficam perdidas porque elas, em sã consciência, não conseguem se ver, por exemplo, como rapazes ou como moças, por mais que tentem. E ficam extremamente aliviadas. A fala de todas as pessoas trans é de que quando elas descobrem que existe a possibilidade delas não ficarem naquele gênero que lhes foi dado ao nascimento, né, que elas estão acostumadas com ele, é um alívio enorme. É uma tranquilidade e uma percepção assim, nossa, então eu sou gente, eu não sou o monstro que eu pensava que eu era. A pessoa trans, a gente resume muitas vezes dessa forma, são todas aquelas pessoas que não se adequam ao gênero que lhes foi atribuído na certidão de nascimento. Não sei se eu consegui deixar claro ou se ficou confuso. Eduardo, para a gente poder colocar isso de maneira bem educativa, tem muita gente que fala da transexualidade, né, Eduardo? Você, como médico e pastor, já deve ter uma noção disso, dentro das igrejas principalmente. Falam sobre pessoas hermafroditas, né, que eu não sei se esse é o nome correto, mas é que tem ali a possibilidade de 2 sistemas reprodutores, eu não sei. E tem a questão da transexualidade. Isso é diferente, né? Não é a mesma coisa. Você poderia explicar pra gente melhor isso, para as pessoas não reproduzirem comentários que sejam transfóbicos de alguma maneira? Sim, Pamela. O termo hermafrodita ele já foi abandonado do ponto de vista científico. Ele existia do ponto de vista científico até uns 20 anos atrás. Mas hoje ele, por razões inclusive de preconceitos e de fobias,
ele não é mais usado. A gente chama hoje de diferenciação sexual diferente. Eu prefiro esse termo do que distúrbios de diferenciação sexual, porque distúrbio dá a impressão de doença. A gente tem que discutir muito sobre o que significa realmente ser doente. Uma pessoa que, na sigla LGBT, né, o I é de intersexo, ou seja, aquela pessoa que, quando você olha a anatomia dela, não é possível você saber classificá-la como 100% masculina ou 100% feminina. Esse é o chamado distúrbio de diferenciação sexual, ou intersexo. No caso das pessoas trans, não há nada de errado com a anatomia delas. A anatomia, o funcionamento do sistema reprodutor, está tudo na mais perfeita ordem. A única questão é que aquele nome, aquela classificação, colocar na gaveta, não, você é do gênero feminino ou do gênero masculino, a pessoa simplesmente não pode aceitar e conviver com as normas sociais que impõem comportamentos a esses gêneros. Ficou claro, Pamela? Claro, excelente. Eduardo, inclusive, eu já queria puxar um gancho nessa explicação sua, porque eu vejo que as pessoas confundem muito essa questão de sexo biológico com gênero. Teria como você fazer uma distinção? Cristãos, por exemplo, mais conservadores, vão falar sobre a transexualidade, eles sempre vão ficar enfatizando a questão do sexo biológico como uma imposição da pessoa ser de um gênero, entendeu? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente a diferença. Walter, sexo biológico é aquilo que você olha para a genitália da pessoa e diz, essa é uma genitália que nós concordamos chamar feminina e aquela é uma genitália que nós concordamos ser chamada de masculino. Gênero é aquele comportamento, aquele conjunto de atributos e de comportamento que a gente diz, bem lá no interior, lá na minha terra, isso é comportamento de homem, isso é comportamento de mulher. Mulheres agem assim, homens agem assado. Homens são assim, homens se vestem assim, pensam assim. Mulheres se vestem assim, pensam assim, são assim. E, para complicar mais um pouquinho, você tem a orientação afetiva. Para quem a minha afetividade, por que eu posso me apaixonar? Eu vou apaixonar-me sempre por alguém de um gênero diferente e, consequentemente, na cabeça das pessoas, de uma genitália diferente, ou eu posso me apaixonar por qualquer pessoa independente do gênero delas e da sua genitália. O grande problema é que a gente não encontra embasamento biológico, sociológico, psicológico, é afirmar que a evolução natural, normal e obrigatória é que quem nasceu com uma determinada genitália tem que ser do gênero masculino e só pode se relacionar afetiva sexualmente com o gênero feminino. Ou a pessoa com uma determinada genitália, obrigatoriamente, para que ela seja saudável, perfeita, entre aspas, adequada, ela tem que se comportar do modo feminino, ser feminina e se relacionar afetivamente com o gênero masculino. Tudo isso baseado numa questão acidental chamada genitália. E não há nenhum vínculo biológico cientificamente demonstrado entre genitália e todas essas questões. Não, perfeito, Eduardo. A gente vai, então, fazer um resgate aqui da sua fala, no sentido, então, de dizer que talvez isso tenha mais a ver do que com um comportamento aprendido, um comportamento socialmente aceito, do que, de fato, com uma determinação biológica em razão da genitália. Mais ou menos isso? Exatamente, Bran. Fantástico. Eu, fazendo aqui a leitura do seu livro, primeiro, até fazendo um parênteses, tem que elogiar e enaltecer a sua coragem de tentar discutir, né, de maneira teológica e científica esse assunto, né, das pessoas que são trans num Brasil como o nosso, que é extremamente religioso, conservador, fundamentalista e que recentemente, além de tudo isso, começou a desprezar até a ciência.
Então, quero aqui mais uma vez enaltecer o seu trabalho, parabenizar, porque é uma atitude de coragem e de resistência fazer discussões sobre essa dentro da comunidade acadêmica e dentro da igreja, inclusive, né? Mas a gente pensando sobre esse tema, por muito tempo se falava, o seu livro até trata disso, por isso que eu gostaria que você discorresse para a gente, sobre a trans ser uma anomalia. O que é isso? O que é essa pegada da anomalia do ponto de vista científico? Como é que a gente trata isso agora, cotidianamente? Qual que é essa pegada da anomalia? Gilbran, a pergunta é: por que ser trans é ser anômalo? Como é que eu vou definir o que é uma anomalia? Anomalia é uma palavra pesada, né? Anomalia é algo que precisa de correção, é algo que está errado, é algo que não serve. Com muita frequência, a anomalia resvala ou caminha no sentido moral. E qual é o critério para se determinar que uma pessoa tem uma anomalia ou não? Qual é esse critério? Vai ser o critério de frequência? Ou seja, se 99% da população tiver determinada característica, aquele 1% que não a tiver é anômalo e tem que ser corrigido, tem que ser tratado? Baseado em quê? Anomalia é um distúrbio no desenvolvimento do corpo, mas quem determinou, quem legislou, quem colocou qual é o desenvolvimento correto do corpo? De onde é que surgiu essa ideia? E se a gente for olhar nas escrituras, não tem nada, absolutamente nada nesse sentido. Anomalia é uma situação que faça com que a minha vida seja mais curta ou de uma qualidade pior? Pode ser, a gente pode pensar em várias doenças que, quando não tratadas, fazem isso. Ok, é uma forma da gente pensar. Agora, ser transgênero ou ser uma pessoa transvestigênero, que seria uma terminologia, que é uma terminologia talvez mais adequada, não encurta a minha vida pelo fato de eu ser transvestigênero. O que encurta é a intolerância da pessoa em relação a mim mesmo, me impedindo de procurar médico, me forçando a ser o que eu não sou, me recusando emprego, me assassinando, tornando a minha vida tão insuportável que eu prefira o suicídio. Mas se eu vivesse em uma sociedade que me acolhesse e me permitisse desenvolver todo o meu potencial, o fato de ser transvestigênero não reduziria a minha expectativa de vida, não pioraria a minha qualidade de vida. Então, por que eu vou chamar de anomalia? Não há um mínimo cabimento para isso. A hora que se para pensar de forma fria e racional, deixando as paixões de lado, não tem por que a gente pensar no termo anomalia. Sobre essa ideia da anomalia, igual você falou já nas outras questões, está sempre sendo costurado dentro de um caráter moral, dentro de um caráter moralista, talvez, que a sociedade vai colocando daquilo que ela entende, por exemplo, ser o padrão típico versus esse padrão. Então, pensando sobre isso, né, e aí eu concordo com você, gênero e número, né, sobre essa questão de como é que a gente vai definir, então, o que seria anomalia, né? Quem dá esses parâmetros? Mas isso é uma discussão do ponto de vista da racionalidade, né, doutor? Porque do ponto de vista das ações práticas, você foi enfático aí em falar sobre a violência, que às vezes acaba encurtando a vida da população trans. E eu aqui vou lembrar de quando a gente entrevistou uma companheira nossa aqui de Belo Horizonte, a Duda Salaber, que ela estava falando assim que as trans lutam pelo direito de serem assassinadas apenas com um tiro, dada o tamanho, né, da violência que a população nessa situação sofre. E aí você falando sobre esse encurtamento, eu queria te perguntar nesse sentido, essa violência, essa força discrepante, desproporcional que é tida contra essa população, será que não tinha a ver com essa ideia, né, que a gente está discutindo aqui, que você está mostrando que não existe, que é anomalia e tudo mais, mas será que no inconsciente popular não é isso, assim, uma ideia de o diferente eu tenho que rechaçar, ou você pensa mesmo que é um moralismo religioso? Como que você faz esse recorte? Gilbran, eu penso que todo moralismo ele está fundamentado em alguma questão
emocional, psicológica da pessoa, porque o moralismo ele não se sustentaria sozinho apenas do ponto de vista racional. Não há base racional para o moralismo, qualquer que ele seja. E o que a Duda falou, eu vou um pouco mais além, eu não sei exatamente o que ela falou, nem estou sabendo agora, mas eu vou tomar essa oportunidade de dizer que as pessoas transvestigênero lutam por serem assassinadas apenas com um tiro e sem crueldade, e sem sadismo, porque o mais frequente é que os crimes de ódio, sejam eles por conta de gênero ou por conta de raça ou orientação afetiva, eles são caracterizados com muita frequência por um grau de crueldade inimaginável. O que leva uma pessoa a ser cruel com outra a esse ponto? O que me ocorre, Gibran, é que são pessoas que estão muito mal resolvidas com a sua sexualidade, são pessoas que morrem de medo de serem questionadas a esse respeito e que qualquer menção à possibilidade das coisas não serem como elas imaginam, isso provoca essa reação passional. E é curioso porque, do ponto de vista racional, por qual razão eu devo temer questionar a minha própria sexualidade, a minha própria orientação afetiva, a minha identidade de gênero? Por quê? Por que eu tenho que reagir dessa forma tão passional, né? Tão subjetiva, tão violenta? Eu entendo que as religiões, no geral, dão um suporte para essa reação passional, justificando e legitimando, mesmo que você ampute essa fé religiosa, qualquer que ela seja. Porque, habitualmente, todas as religiões, pelo menos as mais conhecidas, defendem o amor ao próximo, exceto as pessoas trans. Todos os próximos, menos as pessoas trans. Não faz sentido. Eu tenho a impressão que essa é uma colocação muito nossa, às vezes. A gente que trabalha com essa população, a gente fica imaginando que as pessoas transfóbicas, elas têm medo de sair do armário, têm medo de descobrir que são trans. Pessoas homofóbicas têm medo de descobrirem que são homoafetivas, porque não pode ter uma outra explicação. E é muito curiosa a reação também que as pessoas têm, eu acho isso uma piada de mau gosto, que as pessoas trans têm que ser circunscritas em um gueto em nome da defesa das nossas crianças. Como se ser trans ou ser homoafetivo fosse um comportamento aprendido. E não é. Não há nenhum embasamento científico do ponto de vista biológico e do ponto de vista sociológico para defender uma ideia dessa. Eu acho que a moralidade ela é puramente medo, né? E no caso dos cristãos, medo de um Deus que é carrasco, punidor e está louquinho para fulminar todas as pessoas imorais com raio. E aí as pessoas morrem de medo desse Deus e vira essa confusão toda. Você que está nos ouvindo, esse episódio é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória. Inclusive, Walter e eu estudamos lá. Então, te aconselho a dar uma clicadinha aí no site deles e conferir muitos cursos legais. Nós estudamos teologia num preço acessível e, sem dúvida, um dos melhores centros universitários do Brasil. Confere aí, Faculdade Unida de Vitória. Esse episódio conta com um oferecimento da editora Recriar, que é incrível nas pesquisas e estudos teológicos por uma perspectiva mais libertária. Nós contamos também com o apoio da Academia Cristã, uma editora que publica vários livros acadêmicos de teologia no Brasil. Então você pode encontrar lá vários livros com conteúdo muito denso para teólogos, para estudantes. E também nós contamos com o apoio da Saber Criativo, uma editora que se preocupa em publicar conteúdos latino-americanos. Uma editora que eu tenho, assim, uma paixão muito grande, da onde eu leio muitos livros e faço as minhas pesquisas. Eu não sei que dia que a galera vai ter acesso a esse podcast, mas só para contextualizar. A gente viu essa semana o suicídio, né, de um jovem homossexual
Acho que mês passado teve uma travesti que foi queimada, né, em Recife, se eu não me engano. Teve a galera evangélica boicotando a campanha do Burger King, porque era uma campanha do mês do orgulho, né, LGBTQI+, e a mais. E a gente viu muitos influencers gospel se manifestando a respeito. Tivemos a denúncia de uma mulher que participou, inclusive, do Descende, que pregou numa igreja falando que estava cansada de ver crente levantando bandeira gay, bandeira dos pretos, porque ela achava que a nossa bandeira tinha que ser Jesus. E a gente fica vendo como que esse discurso moralista, né, ele é um discurso pedagógico, porque é didático, as pessoas aprendem a reproduzir esse tipo de preconceito, né, a transfobia, a LGBTQIA+fobia e tudo mais, porque assim, como você bem falou, a transexualidade, né, a homossexualidade, enfim, a orientação afetiva, ela não é uma coisa que é ensinada pra gente, né? A gente tem no máximo uma heterossexualidade aí compulsória, que obriga a gente a seguir dentro desses padrões, né, cis e heteronormativos, mas dentro desse espectro todo, não é como se fosse, voltando ali ao ponto do Gibran, né, que não é uma anomalia, não é uma doença viral que vai contaminar as pessoas para a gente ver. E aí eu queria saber de você, Eduardo, como é que foi desconstruir isso na sua mente, porque você, eu acredito que também foi ensinado dessa maneira, viveu essas questões dentro da igreja e tal, e eu queria saber como é que você lida com isso, combater essa mentalidade, né? Como tem sido esse caminho e como que você tem lidado com essas questões? Pamela, foi um caminho longo. E foi devagar, né? Foi longo e foi devagar. A grande questão, a grande pegada, talvez tenha sido eu perceber que alguma coisa estava de errado com o ensinamento que eu tinha e com as pessoas que eu encontrava. As pessoas que eu encontrava não estavam de acordo com aquilo que o ensinamento dizia sobre elas. Então tinha alguma coisa de errado. Eu tinha que repensar o assunto. Quando se diz, olha, isso é contrário às escrituras, ou isso é chancelado pelas escrituras, a minha pergunta é, muito bem, estou aguardando a sua argumentação para isso. Vamos ver se eu vou concordar com a sua argumentação. E aí eu comecei a perceber que as argumentações teológicas não se sustentavam, que elas eram bonitinhas naquele contexto, mas se você aplicasse o mesmo princípio para outros aspectos, ruía tudo, ou não era aplicado da mesma forma. Então, eu não posso usar as escrituras ao meu sabor, com um objetivo primário. Eu não posso usá-las como uma arma. As escrituras me direcionam e fornecem a cosmovisão que a gente tem, a visão de mundo que a gente tem. Eu não posso fazer o contrário. Percebendo essas questões, você vai rediscutindo os textos e vai repensando os textos. E eu fiz esse caminho, Pamela, sem usar os recursos daquilo que é chamado de teologia liberal. Em momento nenhum eu questionei a autoria de textos, a sacralidade, a data em que eles foram compostos. Eu fiz questão de trabalhar com aquela forma de encarar as escrituras que me foi ensinada. Conscientemente eu fiz essa opção e trabalhei em cima dela, de forma que eu tivesse esse trabalho, de forma que ninguém pudesse dizer, não, essa visão é liberal demais. Não, a minha abordagem das escrituras é absolutamente conservadora. O tema pode não ser conservador, a conclusão pode não ser conservadora, mas a abordagem foi. E foi um processo longo e muito gostoso, tá? É muito libertador você perceber que você não precisa ficar preso a ensinamentos que estão vencidos. Ensinamentos que talvez tenham uma razão de ser em determinado momento, mas que eles têm que ser reciclados. Isso, todos nós somos carecas de ver ao longo da história como é que a teologia vai se atualizando à medida que o tempo passa.
Então, Eduardo, foi bom você ter falado nessa questão de como você é a Bíblia, né? Para acabar com esse tipo de preconceito, como você escreveu seu livro, né? Passando por essa teologia bíblica conservadora, inclusive. E aí eu queria te perguntar, nas suas leituras, no seu trabalho, como que você percebeu a Bíblia dando lugar e falando sobre as pessoas trans? O que a Bíblia fala sobre essas pessoas? Como que a Bíblia enxerga essas pessoas? Ela não fala. A grande questão, Walter, é que ela não fala. Muito bom. Eu lembrei que agora de uma entrevista do Caio Fábio, que eles perguntaram pro Caio Fábio assim: ô Caio, o que Jesus fez em relação às pessoas gays da época dele? Aí o Caio falou assim: nada. Ele não fez absolutamente nada. Ele recebeu e acolheu todas as pessoas que procuraram em amor. Simples. Foi simples assim, Walter. E eu tenho uma brincadeira que até agora eu não parei para sentar e debulhar teologicamente a questão, mas eu acho muito divertido me lembrar que Jesus advertiu aos apóstolos que eles seriam precedidos no reino por prostitutas e cobradores de impostos. Curiosamente, Jesus não disse cobradores de impostos e prostitutas arrependidos. É uma brincadeira até agora. Olha só que interessante. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre pessoas trans, mas ela fala que todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Ponto. E que todas devem ser amadas. Ponto. E a teologia da graça diz que nós somos aceitos como nós somos. Ponto. E que a santificação é um processo que é direcionado pelo Espírito Santo. Assunto resolvido. E essa questão do Espírito Santo, Walter, foi muito interessante. Ela foi levantada pela Rani Mercedes, é uma mulher trans, faleceu de Covid há uns 3 meses atrás, e foi assim, todos nós ficamos muito tristes com a morte da Rani. A Rani, ela esteve na segunda igreja, na minha igreja, no evento do Serviço Essencial Dorcas, falando sobre pessoas trans. E ela é crente de uma igreja, era aqui de uma igreja em Belo Horizonte, e ela falava muito isso. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ninguém tem que fazer o trabalho dele, não. Deixa as pessoas sossegadas. Eu acho que é por aí, né? As Escrituras nada falam, mas falam como a gente deve se comportar. E elas não colocam preço. A nossa aceitação por parte de Deus, ela não temos que pagar nada. Nós somos o que somos, e mentirmos, se nós mentirmos que nós não somos o que somos, nós estamos querendo fazer Deus de bobo, porque Ele sabe que nós somos. Portanto, as pessoas trans são aceitas enquanto pessoas trans, ponto. E não há nenhum pecado nisso, até prova contrária. Eu não consegui achar evidência das Escrituras para isso. Muito bom. Amém, amém. É isso mesmo. Mas eu acho que as pessoas, elas se apegam muito numa literalidade, né? De alguns versículos bíblicos, sem entender, inclusive, o que o texto quer dizer, a perícope e tal. Isso, e você falou que não utilizou de uma teologia liberal ou uma teologia progressista. Eu acho esse ponto muito importante, porque quando a gente vai questionar os textos bíblicos, né, a gente vai fazer alguma abordagem teológica, as pessoas acham que a gente está alterando o texto bíblico, alterando alguma coisa no contexto, mas não, até mesmo a teologia conservadora, quando é uma teologia bíblica bem feita, ela é honesta quanto àquilo que o texto quer dizer. Eu acho que as pessoas, elas se apoiam muito naquele texto de Gênesis 1:27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Eu acho que esse é um dos textos que as pessoas mais usam para poder dizer que a heteronormatividade é um padrão de Deus. Como que você encara esse texto aí quando te perguntam? Na verdade, aí seria mais a cisnormatividade, né? E não a heteronormatividade. Porque o texto aí falaria sobre cisnormatividade. Ok, foi o diabo que criou as pessoas trans? Se Deus não as criou, quem as criou? É curioso. Adão e Eva foram criados. Eu estou pegando uma leitura literal. Se Adão e Eva foram criados, eu queria saber se eles eram mais chineses, mais africanos, mais ameríndios, mais europeus, porque se eles foram criados e ninguém mais foi criado, os outros que não são iguais a Adão e Eva são obra de quem? Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. É curioso que nesse versículo, nesse conjunto,
ele está vindo naquela sucessão de reprodução. Se a gente prestar bem atenção no contexto, ali no contexto está a ideia de reprodução e perpetuação da espécie. Mas quando a gente chega em Gênesis 2, a mulher é criada porque o gênero feminino é criado porque o gênero masculino era incompleto por si só. E aí é uma questão de companhia, de parceria, e não de reprodução. E aí fechar as portas e dizer que a genitália é que vai determinar o gênero da pessoa, como? Como que eu posso dizer isso? Até porque eu gostaria de saber de Moisés, supostamente o autor de Gênesis, como ele define homem e como ele define mulher, como ele define macho, como ele define fêmea, porque ele não definiu. Aí eu vou pegar as pessoas que a Pamela lembrou, as pessoas que têm uma diferenciação sexual diferente. Eu tenho uma genitália externa que aparenta ser feminina, mas os meus cromossomos são masculinos. E aí, eu sou o quê? Deus não me criou, não? Se as pessoas com uma diferenciação sexual diferente existem, por que eu não posso ter uma diferenciação de gênero diferente? Baseado em quê? Quando as pessoas recitam Gênesis desta forma, Walter, elas estão fugindo do debate. Elas estão dizendo que as pessoas trans estão doentes, alucinadas, tendo uma crise qualquer, estão possuídas pelo demônio, ou seja lá o que for. Mas a realidade não demonstra nada disso. Então, a minha leitura tem que ser revista. Eu estou ficando cego na minha leitura, fazendo aquilo que Jesus recriminou nos fariseus, sacralizar uma determinada leitura e, a partir daí, adotar uma série de comportamentos éticos que Jesus questionou. Os poucos exemplos que a gente vê sobre isso, assim, de maneira explícita na Bíblia, são com uma conotação muito negativa ou, às vezes, de abuso, né? No Velho Testamento, principalmente, aquela passagem lá da família de Ló, né? E os cidadãos da cidade querendo ali invadir a casa para poder ter com os anjos. E aí todo mundo já pega esse texto e já associa a questão da homossexualidade e de toda a questão LGBTQ como se fosse algo luxurioso mesmo, como se não existisse afeto genuíno, fosse só, desculpa, no bom e velho português aqui, uma putaria, né? Então eu acho muito complicado. Porque a gente fica tentando achar mesmo brechas que dê um pouquinho de humanidade, uma possibilidade de uma leitura que contemple essas pessoas também. Mas se a gente pegar numa leitura mais conservadora, a gente vai achar essas respostas de maneira mais fácil, né? Mas, Pamela, se a gente olhar, Sodoma e Gomorra se tornou, na minha opinião, uma piada da maneira como é usada. A destruição de Sodoma e Gomorra estava decidida antes da visita dos anjos. Os anjos foram lá apenas fazer sei lá o quê. Talvez ver alguma questão ali de Ló, Abrão, como é que ficaria aquela história. E é muito curiosa toda aquela negociação de Abraão para salvar a pele da cidade, mas a destruição já estava decidida antes. E Ezequiel é muito claro em dizer que o que levou Sodoma e Gomorra àquela destruição foi que eles eram uma sociedade barra pesada em todos os termos. Eles eram uma sociedade profunda em injustiça social, de exploração, de destruição de tudo quanto é de humanidade. Isso que causou destruição. Se havia alguma questão sexual envolvida, isso é a cereja do Martini. É algo absolutamente periférico. E isso não é colocado. Todo mundo adora pegar, se eu não estou enganado, eu não sei se é Tiago ou Pedro, que coloca como uma questão de sensualidade Sodoma e Gomorra, mas escamoteiam Ezequiel. E escamoteiam o fato. Quando os anjos foram para lá, a decisão de destruição da cidade já estava tomada. Não foi aquele evento que fez as duas cidades serem destruídas. Isso é má leitura do texto. É muito irritante quando a gente percebe isso. Eduardo, e você, na sua função eclesiástica, né,
que você tem essa caminhada, né? De maneira popular, a gente chama pastoral, né? Essa caminhada de pastor e tudo mais. Como que foi ou como é para você lidar com os seus pares? Os outros pastores, pastoras, que às vezes escuta ou lê o seu trabalho, que lê o seu livro. Como é que é para você, né, lidar com os outros pastores a partir de ser alguém que faz uma pesquisa sobre pessoas trans? Como que o resto da igreja olha para você? Gibran, eu não sou pastor, eu sou médico. Por acaso, eu sei um pouquinho da Bíblia e me viro. Como disse o reverendo Edson, um autodidata. Ok. Na minha igreja, eu sou muito abençoado, porque eu tenho completo apoio dos meus pastores no meu trabalho. Sempre tive. E do conselho da minha igreja também. Não faço segredo que eu trabalho no ambulatório trans e nunca tive, de forma explícita, nenhuma manifestação contrária. Agora, você tem, né? As pessoas reagem da forma mais... O habitual é elas reagirem como... Quando eu mandei o livro para um grupo que só tem crente com a briefing para a imprensa, né? A resposta que eu tive lá foi que heresia. Foi a única coisa que foi colocada por uma das pessoas. Paciência. Se há pessoas que acham a abordagem herética, que a demonstrem. Graças a Deus eu tenho apoio, né, de irmãs e irmãos que me ajudam, inclusive, a pensar e dizer, olha, é isso aí mesmo, a gente pode estar cheio de dúvidas sobre uma série de questões, mas o principal mandamento é o amor ao próximo. O restante se subordina a esse mandamento. Em muitos momentos, é duro você ter paciência. Em muitos momentos é duro você... É difícil você não perder a calma com algumas argumentações bem infantis e bem emocionais. Mas a gente vai aprendendo. E depende muito do ambiente que a gente está. No ambiente sadio, de tranquilidade, eu já tive a oportunidade de sentar e conversar de forma bem equilibrada. Mas tem outros momentos que você sabe que a coisa não vai rolar com tranquilidade de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que criar um prêmio, um troféu, um prêmio herege, um troféu heresia aqui no nosso podcast, Pamela e Walter. E a gente sempre entregar como forma honrosa aqui para os nossos convidados, porque ser considerado um herege no Brasil religioso que a gente vive hoje é um privilégio, né? É o mais alto prêmio. É o mais alto prêmio. Se isso acontecer, eu vou começar a dar as entrevistas ao invés de gravar, porque eu quero ganhar esse prêmio. Eu quero a distância desse movimento. Não, tem que ser. E quem ganhar 3 vezes pode até pedir música. Porque é brincadeira a perspectiva conservadora e fundamentalista que a gente faz. Ô, Eduardo, então, eu vou até fazer aqui um bate-bola com você. Com essa temática, a gente fazer um jogo de respostas bem rápidas, bem curtas, assim. Tipo aquele bate-papo assim, rápido, né? Sim ou não e tal. Porque é um assunto que popularmente ainda é muito pouco conversado, muito pouco difundido. Então eu acho que o lance do tabu é muito mais em razão da ausência de conhecimento. Então eu queria fazer esse bate-bola aqui com você rapidinho aqui. Bora fazer? Vamos embora. Ser trans é pecado? Não. A Bíblia condena transgêneros? Não. O Gênesis fala só de homem e mulher? O Gênesis fala de seres humanos. A igreja vai conseguir acolher as pessoas trans? Vai. Por que você tem essa esperança, né? Porque as coisas mudam, porque as pessoas mudam, os tempos mudam. O simples fato de nós 4 estarmos discutindo esse assunto já é sinal de mudança, né? O simples fato do podcast ter o número de seguidores que tem já é esse fato. O livro é um fato, de certa forma, até onde eu sei, é um marco pelas características dele. Então, os fatos estão aí. Então, a minha expectativa é que as pessoas sejam vencidas pelos fatos. Vai ser um processo longo, mas eu acredito que
progressivamente o número de comunidades evangélicas e católicas abertas às pessoas trans de uma forma sincera e honesta vai aumentando. Já existem, só não aparecem tanto, só fica aparecendo quem gosta de fazer metralha pública, como alguns próceres por aí. Você acha que a igreja conservadora de hoje é um ambiente de morte para as pessoas trans? Sim, é um mundo de morte para as pessoas trans e para as pessoas homoafetivas, sem dúvida nenhuma. E aí eu vou me permitir, um bate-volta, mas eu vou, fazer um pouquinho de catimba? Tem alguns estudos feitos em comunidades religiosas cristãs e não cristãs, em que as pessoas trans tendem a cometer suicídio após conversarem com os líderes religiosos. Gente, diabólico. Olha que loucura um negócio desse. Sim! E isso, Gibran, é algo que, assim, eu fico imaginando o pastor, a pastora, que depois toma conhecimento de que uma pessoa que eles atenderam cometeu suicídio e vão dizer o quê? Mas era o pecado que estava nessa pessoa? Era... Assim, como é que elas vão explicar? Sabe? E esse é um estudo, foi científico. Eu não tenho a referência em mãos aqui, mas ela está guardadinha e publicada em revista científica internacional. Olha que catástrofe. Então, a minha pergunta, e eu vou piorar a questão que o Walter colocou. Eu vou perguntar se pastores fazem mal à saúde pública. Puxa, você tá doido. Pega essa resposta aí de vocês. Doutor Eduardo, tem uma penitenciária aqui próximo de Belo Horizonte, na região metropolitana, que é uma penitenciária exclusiva para pessoas LGBTQIA+. E aí, algumas pessoas trans estão nessa penitenciária. Uma colega nossa que faz um trabalho lá, ela estava me dizendo assim que o índice de suicídio lá estava altíssimo e que em alguns momentos, né, a ala lá das pessoas trans ficaram quase um ano inteiro sem receber uma visita, nem de mãe, nem de ninguém. Um total abandono, porque além de terem que lidar com a questão da transexualidade, né? Eu não sei se esse é o termo correto, se não for, por gentileza, você me corrija, ainda tem que lidar com o lance da criminalidade, então era uma situação de extremo abandono. Mas ela entrou em contato comigo porque ela falou assim, mas por incrível que pareça, boa parte dessas pessoas são evangélicas e a gente não acha pastores, pastoras que queiram estar com a gente. Aí ela entrou em contato comigo e falou assim, eu acho que vocês são os únicos que topariam ir lá, pra você ver que a gente já é visto como os pontos mais doidos do negócio, né? Já que não tem ninguém, chama esses malucos lá. Mas a questão que eu fico pensando é isso, assim, boa parte desse grupo, né, desse núcleo, são evangélicos, são dessa fé, e o tanto que talvez essa fé deva fazer esse mal que você está falando, porque a pessoa cresceu com aquela ideia de Deus, mas ela não quer desagradar a Deus, ela não quer, sei lá, se sentir suja, pecadora, porque ela aprendeu que ela desagrada, enfim. Então, como é que você lida com as pessoas trans no ambulatório evangélicas? Como que elas chegam para você e como é que é o trabalho com elas? Dificilmente, acho que até hoje ninguém chegou e disse, olha, eu sou crente. Essa informação surge no decorrer da consulta. Há um número, eu não tenho a estatística, não fiz essa estatística até agora, mas há um número significativo que simplesmente abandona a igreja porque não é possível conviver, foram rejeitados, sofreram várias fobias lá e não vão. Outros conseguem ficar, principalmente aquelas pessoas trans que não parecem ser trans. Então, elas ficam lá na sua comunidade religiosa, mantendo em segredo. Ou, às vezes, não é em segredo, mas com alguma restrição de direitos, vamos dizer assim. E você tem, me parece, segundo o relato de algumas pessoas que eu atendo, a Igreja da Comunidade Metropolitana os tem recebido bem, segundo relato
de algumas pessoas. E a Rani Messias, que eu havia comentado antes, ela era de uma igreja batista, que agora eu não me lembro o nome, tenho de recuperar essa informação. E é curioso, porque algumas pessoas, para algumas eu conto que eu sou crente, mas isso não é uma rotina, e algumas pessoas, quando eu falo que eu sou cristão, elas falam: como é possível? Você está gozando a minha cara. Não é possível uma coisa dessa. E, na verdade, elas continuam sendo marginalizadas ou tendo que ficar no oculto, sabe? Assim, na grande maioria. E muitas querem, tá? Muitas gostariam de estar nas suas comunidades religiosas sem problema, desde que elas não aparentem ser trans ou, se elas, vou botar entre aspas, deixem de ser, né? Se curem. A gente tem umas 2 histórias muito terríveis. Uma delas é terrível, de pessoas que deixaram de ser trans de mentirinha, né? Para poder ficar nas igrejas e sofrem ou sofreram horrores com isso. É algo, assim, catastrófico e que faz pensar, não, realmente aquele estudo que diz que as pessoas suicidam depois que procuram líderes religiosos, ele realmente tem um embasamento, um pé na realidade. Isso é um ponto excelente que você trouxe, que eu fico pensando em como as pessoas não percebem que terapias de reversão, né, de transexualidade, de transformar a pessoa em cis e até mesmo orientadas aí para a sexualidade da pessoa, são muito violentas, né? Não é uma questão só de... Porque as pessoas acham assim, pronto, agora não está ferindo mais o meu campo de visão, essa trans, essa pessoa homossexual que para mim é uma aberração, para mim e para os olhos de Deus, que eu acredito que criou a humanidade, ela é uma aberração. Então, quando ela se coloca nessa caixinha, para mim resolveu o problema, mas aí você tem aí a total debilidade da pessoa em casos até de suicídio. Isso é muito pesado, que as pessoas têm uma dificuldade de entender e que também está dentro de um espectro de homofobia e de transfobia, né? Que as pessoas acham que não, é só um jeito de cuidar da saúde espiritual delas, e não é uma violência absurda. É uma violência, Pamela, e, poxa, né? Tudo por poder, né? Porque, você lembra aquelas histórias da pessoa, o pecador fulano de tal, que aparece na frente da igreja e conta como é que mudou de vida, porque o Espírito Santo mexeu, converteu, etc. Olha a sensação de poder que dá isso, né? Olha aquela sensação de... os pastores, quando acontece um negócio desse, eles devem subir nas nuvens de felicidade para demonstrar o poder que está ali. E nada. Assim, muitas vezes a conversa para dormir é uma coisa passageira, não tem substância, né? Não tem substância, não tem perseverança, não tem nada. Eu entendo, muitas vezes, Pamela, que essas tentativas de conversão, essas terapias que cientificamente nenhuma se mostrou eficaz, nenhuma, tá? Que isso é um mito para fortalecer a minha fé, né? Então, não, mas aconteceu. No meio de não sei quantos mil pessoas trans, teve uma que mudou de caminho. Então, essa uma no meio de 1000 é a única que estava certa. Todo mundo deveria seguir o caminho dessa uma. Quando as coisas não são assim, o pessoal conservador, os sites, e tem alguns que falam sobre cura trans ou deixar de ser trans, ou como as pessoas sofreram sendo trans, há uma manipulação de dados aí muito grande, e não contempla toda a comunidade LGBTQIA+, não contempla toda a comunidade trans. É muito doido, de certa forma, isso, né? Eu fiz um levantamento uns 2 anos atrás na internet sobre as notícias que apareciam sobre trans. Tá? Sentei e dei busca no Google e fui analisando notícia por notícia. A maior parte delas era parcial, manipuladora na informação, ligada a alguma organização religiosa, católica ou evangélica, ou de jornais que tinham algum comprometimento com isso. Tem um lá no Sul que parece que é barra pesada nesse aspecto. E a hora que você lê as notícias,
Você vê todas essas características, mas são notícias que vendem e que fortalecem esse preconceito, essa transfobia que existe. E que vai para dentro dos arraiais da igreja porque vão num invólucro religioso. Porque o pastor disse, a pastora disse, não sei mais o que, é trágico. Nessas horas, eu não sei se eu fico tão otimista quanto eu havia falado antes, mas eu acredito que a gente tem que ser otimista e tem que trabalhar nisso. E tem que ser, acorda, nossa fé não é por poder, nossa fé é muito antes pelo contrário, é por ausência de poder. Maravilhoso, Eduardo. Dependesse, a gente tinha que bater esse papo aqui mais vezes. Aliás, por que não, né? Vamos deixar esse convite aí, esse canal aberto para você nos dar o privilégio de estar aqui no nosso podcast outras vezes. Mas eu queria já aproveitar e falar sobre Transgêneros e Fé Cristã, que é o nome do livro, né, do Eduardo, que a Fonte Editorial lançou. Livro bonito, viu, Eduardo? Que capa fantástico, parabéns aí pelo trabalho. Então, é um livro da Fonte Editorial, você encontra para comprar no site www.fonteeditorial.com.br. E aí, eu queria que você, de repente, dissesse aí para a gente que está nos ouvindo, que a gente bateu um papo aqui sobre esse tema, mas umas breves palavras, umas poucas linhas, uma sinopsezinha desse livro para quem está ouvindo, de repente se interessar, aguçar aí a curiosidade e comprar Transgêneros e a Fé Cristã, do Eduardo Ribeiro Mundim. O que você diz para a gente aí, mestre? Gibran, é um livro que começa contando que pessoas trans existem desde que o mundo é mundo e que traz uma reflexão que pessoas trans estão entre nós não as reconhecemos e não fez a mínima diferença. Nós não as reconhecemos porque nós somos amigos, companheiros dessas pessoas e a gente não sabia que elas eram. E que não se pode dizer que elas sejam doentes, que ser transgênero é doente, é doença. Muito antes, pelo contrário, as escrituras mostram que são pessoas amadas por Deus em pé de igualdade com as que não são transgêneras. E que Deus as ama de igual modo. E são tão úteis à causa do reino como qualquer pessoa cis. Todo o trabalho do livro é voltando para essa percepção, defendendo esse ponto de vista. Fantástico, Eduardo. Eu não sei se você viu, eu te mandei mensagem essa semana lá no Instagram, falando que eu vou comprar o livro e vou comprar agora, mas sim. Foi eu que mandei mensagem. Vou comprar mais rápido possível, porque o Gibran comprou o dele e fez uma inveja, né? Não me mandou um, isso que é um grande amigo. Mas eu queria que você também desse pra gente aqui uma consideração final, deixasse suas palavras aí, principalmente pra igreja, porque eu acho que a gente já passou da hora, né? Eu acho que a gente precisa encarar o assunto de forma profunda, amorosa, acolhedora, de verdade e ser radical nesse compromisso de amor. Dá uma palavra aí pra igreja. Só fazer uma vírgula aqui, Walter, eu não comprei não. Graças a Deus, o Eduardo, através do nosso amigo Davi, me fez a gentileza de mandar um exemplar aqui para o Reino em Pessoa, e eu, com o meu coração não convertido, mantive esse exemplar só para mim. Mas o exemplar era para o Reino em Pessoa. Mas, infelizmente... Descobri, olha como é que Deus revela o pecado do irmão. Mas, infelizmente, eu caí na tentação de querer ler o material primeiro. Então, fiquei na fila aí. Tô esperando, hein? Tô na fila, hein? O Correios foi privatizado aí, mas não quero saber, não. Vamos querer circular o conhecimento, hein? Vou facilitar a vida. O Davi manda para a Pâmela e para o Walter também. Eu não sabia que o Davi tinha sido tão seletivo assim. Ô, glória! Quem não chora, não mama. Ai, que felicidade! Olha, Deus ouviu a oração do justo. Amém. Walter, meu pedido à igreja é que ela siga o que o apóstolo Paulo diz, que a gente tem que renovar nossa mente, que a gente tem que reinterpretar as escrituras, que a gente tem que fazer como Pedro quando o anjo disse para ele visitar o centurião Cornélio e Pedro disse, não vou nem morto, mas ele foi, porque ele teve que renovar a visão dele, renovar a interpretação dele e perceber que as escrituras são para serem aplicadas na nossa realidade.
E a gente não pode forçar a realidade para dentro das Escrituras. A gente tem que ver o que as Escrituras nos dizem a respeito dessa realidade e sermos as mãos e os pés de Deus dentro dela, que se importa com cada pessoa. Na graça comum ou graça especial não importa, mas Deus quer todos o melhor possível e a nossa tarefa é fazer isso. Então, renovemos a nossa mente, abramos os nossos olhos e deixemos que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Então, Eduardo, foi um prazer imenso, como foi enriquecedor essa conversa que a gente teve, em vários sentidos. Acredito que vai ajudar muita gente a abrir os olhos e se sentir mais empático aí com essa questão, que eu acho que é uma causa de todo cristão. É uma bandeira de Cristo, sim, defender aqueles que estão sendo oprimidos nesse momento, e a nossa responsabilidade também. Gente, muito obrigada. Eduardo, mais uma vez, você foi maravilhoso, foi incrível ter você aqui. Obrigada, Valtinho, obrigada, Gibran. Tamo junto, até a próxima, galera. Beijo grande. Ok, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Foi muito bom, muito enriquecedor também.